Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente dá prosseguimento ao nosso projeto magistério, que visa a sua preparação, visa a sua qualificação neste concurso. E a gente continua analisando a obra Novos Temas nas aulas de História. Esta já é a nossa terceira parte, onde nós analisamos este livro. E a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre aspectos da cultura brasileira durante as décadas de 1970 e 1960 e 1970. Os principais aspectos da cultura brasileira nesse período eram a Jovem Guarda, que surgiu nessa época, a Tropicália, que surge também no final da década de 1960, a música de protesto no contexto da ditadura militar, os CPCs, Centros Populares de Cultura, também de contestação ao regime militar, o Teatro Arena e o Teatro Oficina, além do show Opinião e do Cinema Novo. Eram as principais expressões culturais brasileiras durante meados da década de 1970 e o desenrolar da década de 1970. Para o historiador Marcos Napolitano, citado na obra Novos Temas nas Aulas de História, desde os anos 1960, ao menos, a cultura massificada, os meios de comunicações e a indústria cultural são os principais polos de difusão de valores e ideologias. Obviamente, tal como a escola, são espaços perpassados por contradições, pois ainda que visem a reprodução do sistema de valores dominantes e dos interesses das grandes corporações capitalistas, podem contribuir para o debate, para a emergência de valores alternativos, para a disseminação de informações nem sempre controláveis. Para ilustrar o exposto, seguem os seguintes textos e imagens. Vamos lá. Ilustrando o que foi dito pelo professor Marcos Napolitano acerca da cultura, a disseminação da cultura massificada a partir de meados dos anos 60, beneficiada pelos avanços dos meios de comunicação. Beleza. Para ilustrar o que foi dito, vamos analisar aqui os textos e imagens que são apresentados. Primeiro, uma imagem é uma caricatura, é uma charge política. Aqui temos o humor político do Enfio, direta já. É o primeiro exposto, é a primeira imagem, né? Isso aqui é um texto, né? Um gênero textual. Muito bem, vamos lá. Segundo texto. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino, louva a morte, viola em noite enluarada. No sertão é como uma espada, esperança de vingança. Trecho da música Viola Enluarada, música de Marcos e Paulo Sérgio Vale, de 1967, música de protesto contra a ditadura militar. Terceiro, sinopse do filme Pra Frente Brasil. Em 1970, o Brasil inteiro torce e vibra com a seleção de futebol no México, enquanto prisioneiros políticos são torturados nos porões da ditadura militar. E inocentes são vítimas desta violência. Todos estes acontecimentos são vistos pela ótica de uma família,
quando um de seus integrantes, um pacato trabalhador da classe média, é confundido com um ativista político e desaparece. Texto 4. Foto de Guinaldo Nikolaevski, de 1979, mostrando o presidente Figueiredo tentando cumprimentar uma garotinha, uma foto que ficou emblemática e virou símbolo da reação da sociedade civil contra a ditadura militar que estava no seu ocaso nesse período aqui. Partindo-se da análise de Marcos Napolitano para abordar os movimentos de resistência à ditadura no Brasil, está correto tratar como documento histórico o material contido em, dos materiais que a gente viu, uma caricatura relativa ao processo das diretas já, a música de protesto, Viola Enluarada. Vimos também, o que mais que nós vimos? Deixa eu só revisar aqui. O filme Pra Frente Brasil, a sinopse do filme. E também a foto emblemática do presidente Figueiredo e da garotinha. São documentos que podem retratar a resistência da sociedade civil contra a ditadura militar. Todos os documentos são ilustrativos desse período. Portanto, todas estão corretas. 1, 2, 3 e 4. Alternativa correta, letra E. Muito bem. Vamos para o segundo tópico da nossa aula de hoje, falando agora sobre a cidadania ateniense. Atenas é uma cidade-estado da Grécia Antiga e justamente foi o berço da democracia. A democracia ateniense, que era excludente. Por quê? Porque a cidadania em Atenas era usufruída apenas por uma minoria. Cidadania significa o usufruto de direitos e a prática de deveres. Estava restrita durante a Antiguidade Clássica. Quem eram os cidadãos na Atenas? Cidadãos eram homens livres, maiores de idade, filhos de pai e mãe atenienses. Então havia uma restrição muito grande ao exercício da cidadania. Lembrando que na cidade-estado de Atenas vigorava a democracia direta, exercida pelo cidadão. Mas olha só, a restrição. Homem livre, maior de idade e filho de pais atenienses. Portanto, as mulheres, os estrangeiros, os menores, os escravos, todos esses estavam excluídos do exercício da cidadania. Vou conferir uma questão aqui, pessoal. Na Atenas democrática, descobre-se uma massa de camponeses pobres na base do regime, assim como artesãos humildes que forjam uma cultura muito menos elitista do que aquela ensinada a nossos avós e tantas vezes rejeitada como incompreensível. Texto de Pedro Paulo Funari, A Renovação da História Antiga, que consta na História na Sala de Aula, Conceitos, Práticas e Propostas. Na origem de algumas das crises sociais mais agudas da Grécia Antiga, encontra-se, vamos ver aí, alternativa A, a violenta repressão aos ideais democráticos, promovida pelos proprietários de terra contra camponeses, artesãos, escravos e estrangeiros. Incorreto, até porque escravos e estrangeiros não tinham direito à cidadania ateniense. Letra B. A luta pela reforma agrária, encampada pelos irmãos Tibério e Caio Graco, assassinados pela aristocracia e pelos camponeses pobres. Não, os irmãos Tibério e Caio Graco foram assassinados pela aristocracia romana por lutarem
pelos direitos dos camponeses, defendiam a reforma agrária. Letra C. A greve organizada por escravos, camponeses e artesãos, que tinha por objetivo democratizar a sociedade grega e reivindicar a reforma agrária, também está incorreta. Letra D. A escravidão por dívida dos camponeses pobres, abolida por Solon, que também estabeleceu o critério censitário, ou seja, baseado na renda do cidadão, para dividir a população. Perfeito. São as reformas feitas por Solon, as reformas estabelecidas, novos critérios para a democracia em Atenas. A abolição da escravidão por dívidas. A alternativa correta, a letra D de dado. E ainda temos a letra E, o levante anti-elitista liderado por escravos, camponeses e artesãos em uma sociedade em que predominava o trabalho assalariado. Não, o trabalho que predominava na antiguidade clássica era o trabalho escravo. Muito bem. Na antiguidade clássica, a classificação de gênero aparecia entrecortada por outros diferenciais de status, condição social, cidadania, faixa etária, além da polaridade homem-mulher. Essa sociedade era marcada por outras classificações, como homem, não homem ou não totalmente homem. Fragmento extraído do texto Gênero, de Carla Bassanese Pinsky, extraído do livro Novos Temas na Sala de Aula. A perspectiva de gênero, letra A, não contribui para o estudo das sociedades antigas, pois as concepções são muito diferentes quando comparadas à cultura ocidental moderna. Errado. Errado por conta dessa palavra aqui, ó. É claro que o estudo da antiguidade clássica também contribui para o entendimento das questões de gênero na atualidade, apesar de apresentarem as suas características próprias, as suas singularidades. Alternativa B. Permite uma aproximação com as sociedades antigas, pois revela alguns aspectos da cultura, da vida social de gregos e romanos. Correto. Através da análise por essa perspectiva da questão de gênero, nós podemos conhecer aspectos relativos à vida social, à vida cotidiana de gregos e romanos, que formam a chamada antiguidade clássica. Correto, letra B de bola. Letra C revela que gregos e romanos possuíam um conceito distorcido de sexo, pois não tinham a polaridade homem e mulher como padrão de normalidade. Não dá para dizer isso, né? É uma visão preconceituosa. Letra D indica que as sociedades antigas estavam preocupadas apenas com a condição socioeconômica, mas não com outras perspectivas de identidade. O texto disse justamente o contrário. E letra E reforça a ideia de que gregos e romanos eram imorais e tinham práticas sexuais desvirtuadas, o que contribuiu para a queda do Império Romano. Nada a ver, né, pessoal? Lógico que não. Próxima questão ainda sobre esse aspecto aí. As arenas, na antiguidade, expressavam espaços arquitetônicos que simbolizavam poder e cultura, mas não eram espaços rígidos. Citação aí do professor Pedro Paulo Funari, A Renovação da História Antiga. Considerando as ideias do autor, assinale a alternativa correta. Está falando sobre as arenas, os anfiteatros romanos,
cujo mais famoso deles foi o Coliseu de Roma. Os anfiteatros romanos eram o símbolo da igualdade entre a população e o cidadão, sem manifestações de conflito. Errada afirmação. Por quê? Vamos explicar já já. Letra B. A posição de cada um nas arquibancadas simbolizava o lugar que cada um ocupava na sociedade, mas eram espaços dinâmicos. Essa é a alternativa correta. O próprio anfiteatro romano já estabelecia as divisões sociais da população que frequentava aqueles espaços públicos. As próprias arquibancadas já demonstravam, já simbolizavam o lugar de cada um na sociedade romana. Letra C. Muitas etnias e homens de vários status estavam no mesmo espaço público, mas as estruturas sociais de poder eram rígidas. Não. O lugar de cada um já era definido, de acordo com sua posição na sociedade romana. Letra E. As arenas eram um espaço de luta e poder onde não havia conflitos entre os que desfrutavam de seus espetáculos. Claro que havia conflitos entre plebeus e patrícios. Letra E. Os anfiteatros sempre foram o local de reprodução da cultura e das relações de poder em Roma e eram estáticos na sua hierarquia e expressão. Não. Os anfiteatros eram espaços marcados por um dinamismo, portanto, não eram estáticos. Outro assunto para a gente discutir, o apogeu do feudalismo medieval. O feudalismo predominou na Europa Ocidental, teve o seu apogeu durante a chamada... até o século XIV nós temos o apogeu do feudalismo. O século XIV que vai marcar o declínio das estruturas feudais. Durante o apogeu do feudalismo, enquanto sistema econômico, político e cultural, o rei tinha um poder meramente figurativo. Por quê? O poder era fragmentado. Quem exercia o poder de fato eram os nobres feudais, os senhores feudais. O poder dos reis era apenas decorativo. Nesse contexto histórico, nós tivemos o fortalecimento da sociedade estamental, os estamentos que compunham a sociedade feudal, ou seja, o clero, a nobreza feudal e os servos, estrutura da sociedade feudal do tipo estamental. O feudalismo deve ser compreendido como o modo de produção característico do período medieval na chamada Europa Ocidental. A principal expressão de riqueza era a posse da terra. A principal utilização da mão de obra se dava através da chamada servidão. E a economia do período tendia à autossuficiência, produção visando o próprio consumo no interior dos feudos. Vamos conferir mais uma questão aqui relativa ao livro Novos Temas nas salas de aula de História. Durante a Idade Média, a variedade de gêneros alimentícios foi drasticamente reduzida na Europa por conta do fechamento da sociedade em pequenos grupos, fixados em volta dos castelos. Então, olha só, durante a Idade Média, a variedade de gêneros alimentícios sofreu uma drástica redução na Europa em razão do fechamento da sociedade em pequenos grupos que se fixavam ao redor dos castelos, nos chamados feudos medievais. Muito bem.
A época da Alta Idade Média, que é o apogeu do feudalismo, a produção agrícola, atenção para as alternativas. Letra A, reduziu-se a cultura de subsistência, sustentada pelo trabalho servil. Isso durante a chamada Alta Idade Média, período de apogeu do feudalismo. Correta afirmação. A essa época, então, nós temos uma redução da produção agrícola à cultura de subsistência, porque temos uma retração da atividade comercial. E quem sustentava o trabalho nos feudos? Eram os servos, que estavam presos à terra, devendo cumprir uma série de obrigações para com o senhor feudal. Vamos conferir as outras alternativas. B, abastecia os feudos e as grandes feiras e estava fundada no trabalho escravo. Não. O ressurgimento do comércio vai se dar na Baixa Idade Média. E não era fundado no trabalho escravo, pessoal. Era um trabalho servil. A alternativa C estava voltada para o comércio com o Oriente, de onde vinham as especiarias. Não, isso vai acontecer como uma das consequências das cruzadas. O renascimento comercial e urbano, o intercâmbio entre Europa e Oriente, o comércio das especiarias, isso é Baixa Idade Média. E a questão é bem específica relativa à Alta Idade Média. Letra D, alimentava igualmente camponeses e senhores, reduzindo as desigualdades? Claro que não. Os camponeses, chamados de servos, deviam cumprir uma série de obrigações. Talha, corveia, banalidade, mão morta, entre outros impostos que eles deveriam cumprir e pagar. Letra E, não constituía a base da sociedade, tendo pouco relevância histórica. Claro que não. A produção agrícola era a base econômica da sociedade durante a Alta Idade Média, a principal atividade econômica. Tanto é que a terra era a principal expressão de riqueza. Agora a gente fala um pouquinho sobre Antiguidade Oriental. As primeiras civilizações se desenvolveram na chamada Antiguidade Oriental, onde surgiram grandes civilizações próximas ao leito de importantes rios. Rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, Rio Nilo no Egito, Rio Jordão, onde desenvolveram-se os hebreus, Rio Indo, Rio Amarelo no Extremo Oriente. Nós temos então a região do Crescente Fértil, onde desenvolveram-se egípcios, mesopotâmicos, fenícios, hebreus. E temos também o Extremo Oriente, com Índia e China também. Questãozinha sobre novos temas nas aulas de história. As primeiras civilizações desenvolveram-se em regiões banhadas por grandes rios, que garantiam a fertilidade da terra, algo fundamental para o cultivo de alimentos, e que demandavam um trabalho sistemático, organizado e de grande envergadura, desenvolvido por uma força de trabalho concentrada, comandada por uma liderança reconhecida, legitimada. Então, nós tivemos nessas regiões o surgimento dos impérios teocráticos de regadio, a exemplo do que foi no Egito e na Mesopotâmia. Então, as primeiras civilizações desenvolveram-se ao largo de grandes rios, que eram fundamentais para o desenvolvimento das atividades agrícolas, essenciais para a sobrevivência dessas populações. No entanto, essas civilizações tiveram que realizar grandes obras hidráulicas. Não é à toa que vigorou o chamado modo de produção asiático, calcado na servidão coletiva. Isso aconteceu na região da Mesopotâmia, no Egito, na China
e na Índia. Beleza? Então vamos lá, vamos procurar as alternativas aí. Comando da questão, segundo o artigo, são exemplos das sociedades descritas no trecho. Letra A Bretanha, as margens do Tâmisa, e a Gália, junto ao rio Sena. Não. O texto fala sobre as civilizações da chamada Antiguidade Oriental. Então eu só posso mencionar egípcios, mesopotâmicos, hebreus, fenícios, persas, Índia, China. Alternativa B, a Índia, junto ao rio Indo, e a China, às margens do rio Amarelo. Correta, aí sim, Antiguidade Oriental. Letra B de bola é a correta. Letra C, Roma, às margens do rio Tibre, e Grécia, junto ao rio Eurotas. Não. Aqui nós temos Antiguidade Clássica, gregos e romanos. Letra D, os Incas, junto ao Rio da Prata. E os Astecas, às margens do rio Grijalva. Então, aqui são civilizações pré-colombianas na América. E letra E, o Império Mali, às margens do rio Níger. E os Mursi, junto ao rio Omo. Aqui são civilizações da África. A única alternativa correta é a letra B de bola, Índia e China, civilizações da chamada Antiguidade Oriental. Beleza? Um grande abraço e te vejo na próxima aula, quando a gente vai concluir o nosso estudo sobre os novos temas nas aulas de... Clique lá.